Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live, mais um Papo da Juventude aqui. A gente vai compartilhando aqui já, opa, apareceu aqui já. Vai entrando, vamos compartilhando. Já a gente vai começar o nosso papo. Oi? Eu sou o único sem internet, todo mundo tinha celular. Vou compartilhar aí nos seus grupos. Já, vou colocar como se fosse você, tá? Vocês estão vendo, não é ela. É verdade, sou eu que estou no celular da Alessandra. Compartilha aí nos seus grupos, manda mensagem para aquele preguiçoso, para aquele inconstante, para aquele indisciplinado, que hoje o papo vai ser sobre inconstância. Bloqueou de novo, a tela bloqueia muito rápido, pronto. Seu celular tá muito inconstante. É. Ele tá muito Jogando no grupo da constante, igreja, né? né, Mias? Quê? Jogar no grupo da igreja? Agora. Não, o que eu jogo também? Joga no da juventude. Qual que é esse? Tem dois desse grupo da igreja, não sei qual que é. Juventude Pibicar, tá lá, mano. Você tá nesse grupo também. Só você copiar e colar que eu acabei de mandar aqui no grupo da igreja. Então vamos lá. Boa noite agora de novo. É a primeira vez que eu dei boa noite e não tinha ninguém. Agora tem 5 pessoas. Boa noite. Vamos começar mais um Papo da Juventude agora. Essa noite, hoje, a gente vai falar sobre inconstância. Deixa eu achar aqui minha pauta. Cadê minha pauta? Não achei minha pauta. A gente está aqui hoje com um time novo, menos o Ricardo que é velho, que já veio no primeiro. Tá repetindo, fazer o quê? Não tinha mais ninguém. Pois é. Mas hoje a gente está aqui com a Alessandra, o Ricardo que já é macaco velho, o Natan e a Marisa. Por que você tá longe da sua esposa? Natan tá dividindo. Verdade, É né? verdade. Faz favor. Pô, fica no centro, Faz cara. favor. Vai sair guerra. Faz favor. Se o marido entrar em uma É discussão. verdade. Vai Vai sair sair guerra. guerra. Deixa eu quietinho aqui. 6 meses de casado não pode ficar do lado numa conversa. Exato. Poxa. Olha em 7, fizemos ontem. Olha e mostrando. Verdade. Mas ele errou. Na primeira live ele errou. Você viu a primeira live? Assista. Não, eu não queria errar, não. Então tá bom. O sonho dele. Limias! Não era pra falar, desculpa, esqueci. Tá bom. Ah, Ele ficou 5? Não, 7? Não, 5. Mas ele tava inconstante, a memória inconstante. fizemos 7 ontem. Mas vamos lá. Bom, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre... Põe no Google Chrome pra mim, que eu não tô achando pra pesquisar. Aproveita e lê aí que você pesquisou a palavra inconstante. Né? Porque inconstância é uma palavra difícil, é uma palavra complicada, mas é uma palavra muito presente nos nossos cotidianos. Se você, como eu, já teve ou tem muita dificuldade em disciplina. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho. Bom, se você é o tipo de pessoa que paga academia e nunca vai, esse é o seu lugar. Se você é o tipo de pessoa que não começa as coisas que termina, esse é o seu Não lugar. começa as coisas que terminam. É que não termina as coisas que começam. Esse é o seu lugar. Se você é o tipo de pessoa que é preguiçosa mesmo. Hoje o papo é pra nós. O papo... Estamos foi igual que a propaganda do Cacete do Planeta antigo. Os velhos vão lembrar. Se os problemas acabaram, hoje estamos aqui pra falar sobre isso. Coisa que aflige todos nós, ou a maioria de nós. Vamos lá. Inconstância. Não constante, quem tem ou revela inconstância. Quem não é fiel, quem não é certo. É característica de quem muda facilmente de opinião. Quem começa e não termina. Agora acertei. Então vamos lá. Já vamos começar com... Bloqueio de novo. Já vamos começar então com as nossas perguntas? Ô... Marisa, você se considera uma pessoa importante? Você se considera uma pessoa inconstante? Depende. Tem coisas que eu me considero inconstante e coisas que eu me considero constante. Por quê? Que coisas são essas? Acho que coisas a longo prazo eu consigo ser mais constante do que coisas que eu decido fazer, tipo, todos os dias. Por Uma exemplo? faculdade. Eu comecei, eu terminei. Um curso, eu começo, eu termino. Agora, decidir que todos os dias eu vou fazer alguma coisa, talvez nem sempre eu consigo, por exemplo, falar, vou ler a Bíblia todos os dias, tal horário. Então, eu começo muito bem Entendi. e cai. Entendi. Constante em umas e inconstante em outras. E aí, Natan? Cara, eu sou bastante inconstante. Por quê? Dá um exemplo aí de alguma merda que você fez. Não Ah, pode é? falar isso, né? Não, tipo assim, Vai. eu tô em casa de boas, eu falo assim, pô, agora eu vou caminhar. Só um detalhe. Desculpa, só um detalhe. Hoje a gente está fazendo aqui na minha casa. Pra quem não sabe, esta é a minha casa.
porque ontem, por causa do decreto que saiu ontem, não é possível mais fazer esse tipo de reunião na igreja. Só permitido agora aos finais de semana. Então hoje a gente está fazendo aqui, mas na próxima, não sei onde a gente vai fazer, talvez na casa de alguma outra pessoa, não sei, de algum outro voluntário aí que se disponha que tem uma varanda espaçosa, assim, uma piscina talvez, não sei, na frente da churrasqueira, não sei. Não sei. Indireta para se você tem uma piscina churrasqueira na sua casa, eu recebo o convite para fazer a próxima live na sua casa. Pode ser até de dia, Aquela indireta. Aquela indireta. Mas é só por isso. Mas é só por isso que a gente não tá fazendo na igreja. Só para dar um retorno, um esclarecimento, ok? Então vamos lá, Nathan. Por que você se considera uma pessoa... Por que você considera uma pessoa inconstante? Cara, tipo assim, eu chego em casa e falo, agora eu vou caminhar. Eu boto roupa, tênis, tudo. Pego até bicicleta, só que de sair... Você vai caminhar de bicicleta? Eu vou, porque não... Caminhar de bicicleta. Não, pedalar. É diferente. Aí quando eu chego eu penso, vou pedalar muito, cara, é muito longe. Não vou mais não. Eu tiro a roupa e fico em casa vendo série mesmo. É Não consigo bastante não. bem grande mesmo. Outra coisa. Você que está nos assistindo, eu sempre falo para você participar, né? Mas eu nunca fico de olho nos comentários. Mas hoje eu tô aqui com o celular da Alessandra na mão, é porque o meu celular tá gravando, então não dá para eu ver os comentários. Então hoje responda aí. Deixa eu ver, Inês Monteiro, Rosinel Guenin e Letícia Guenin que estão online, né? Letícia, no dia que meu esposo foi, falou que eu não uso a máscara. Eu amo a máscara de vocês. Uso sempre. Então, Foi só uma brincadeira. dessa vez eu tô de olho aqui nos comentários, sabe? Então responda aí você que está nos assistindo. Você é uma pessoa inconstante, por quê? Qual a sua maior dificuldade para ter disciplina? Qual a sua maior dificuldade? Em que você encontra mais dificuldade? Então vamos lá, hoje a gente vai ter participação dos universitários. É verdade. Ricardo, você se considera uma pessoa inconstante? Mais ou menos. Eu fico no meio termo. Algumas coisas sim, outras coisas não. Mas, no geral, eu tento ser bem constante. Eu gosto de criar algumas disciplinas pessoais, que não vale nada. Eu sou obrigado a fazer. Isso bem que não vai nada. Não, deixa eu te explicar. Metas. São metas pessoais Quando que... você alcança a meta, você dobra a meta. quando eu alcanço a meta, eu dobro a meta e no final não tem meta, é brincadeira. Mas... Nunca existiu. Exato. Mas eu reconheço que eu sou inconstante, reconheço que tem várias áreas da minha vida que eu preciso melhorar e eu tento quebrar isso criando metas. E quando eu atingo essa meta, eu dobro a meta. Ó, Júlia, Ei, Júlia! graças a Deus já superei esse problema. Ó, se você superou esse problema, conte o segredo, porque até agora só tem inconstantes aqui. Vamos ver se a Alessandra salva. Você é uma pessoa inconstante? Não, eu não me considero uma pessoa inconstante. Temos mais alguém. Eu sempre tenho uma opinião formada sobre as coisas. Normalmente, para me mudar de opinião é muito difícil. Eu gosto de terminar o que eu comecei. Eu gosto de traçar minhas metas e quando algo foge assim do que eu planejei, eu fico bem irritada. Então eu não me considero uma pessoa inconstante, não. E nem vejo isso assim como tão bom, né? Eu acho que às vezes a gente tem que ser meio maleável. Tem dois extremos, tem o que é inconstante e o que é quase um toque, né? Assim, não que eu esteja, não tô ensinando nada, não tô ensinando nada, não tô ensinando, mas assim, sei lá, gênero feminino assim tem uma tendência maior pra esse lado, assim, Olha só, gente. esse toque assim de, a minha esposa tá no quarto, você tá ouvindo, amor? Poxa, tá, tá, depois eu vou... Ela abre a porta aqui, vai. Daqui a pouco ela abre a porta aqui com o chinelo na mão. Então, vai nada. E como principalmente agora, verdade né? Deixa eu ver. Honestidade. Você não tá aparecendo, chega pra... Jesus tá vendo, hein? Tá, deixa eu ver. Amor, eu sou uma pessoa inconstante? Eu acho que eu não sou, realmente. Que bom que na live não deu pra ouvir o que você falou lá. Eu acho que eu não considero uma pessoa inconstante. Eu sou o oposto. Eu tenho dificuldade de mudar. Eu sou o exato oposto. Eu sou constante demais. Às vezes eu preciso mudar, eu preciso
até crescer em algumas áreas, mas eu detesto mudança. Uma pessoa que detesta mudança sou eu. Pra mudar de casa, pra mudar de... Nossa, eu fico extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Tá equilibrado, ó, viu? 3, tá equilibrado. 2 aqui. Eu sou meio termo. É um aqui, tá aqui no caso. inteiro. Um extremo, o outro extremo. Eu não gosto. Eu não gosto que muda as coisas Nada. do lugar. Eu já amo Eu mudar a também. casa. aí eu acho que tá legal. Eu também sou assim. Eu não, se eu puder, eu troco meu quarto de cômodo todo dia, minha sala de móvel. Tá, tem um extremo. A minha mãe é uma pessoa que todo mês, todo início, ela tinha que mudar a disposição da casa inteira. Eu lembro que eu ia pra escola de manhã, eu voltava, a cama tava do outro lado, no meu quarto. Eu não sei como que ela mexeu o guarda-roupa inteiro. Eu não sei como até hoje. Se ela tá vendo, beijo mãe. Mas eu não sei como. Uma pessoa assim que, né, a inconstância se manifesta de várias formas. Mas em qual área que vocês sentem mais dificuldade? Aí a Patrícia já fez tratamento, ó. Não me considero inconstante, já fiz tratamento pra toque. Aí tem extremos aí, né? Tem extremos. A gente vai ter que falar daqui a pouco sobre o toque, né? Sobre essa... Que é outro extremo já. Mas entra na inconstância e na constância também. É. Eu acho que não chega eu acho que tanto. Acho que sim. E qual desafio que vocês... Agora pro Natan. Natan, a vítima indisciplinada, preguiçosa da noite. Qual a sua maior dificuldade pra ter disciplina, assim, no dia a dia? O que você vê mais dificuldade? Levantar da cama. Cara, tipo, eu não consigo... Eu não consigo, não. Pega o livro pra ler. Eu começo a ler o livro, pego. Mas talvez você tenha um pouco de déficit de atenção, tá? Cara, tipo... Chamando você de burro, né? Não, déficit de atenção não é burro, não. Não, eu até vou bem. Você já viu o Up? Aquele cachorro do Up? Que ele tá conversando assim, esquilo? É o Natan. Não, tipo assim, isso. Na primeira 4 páginas eu vou bem. Depois não. As 4 páginas. Aí chega na quinta eu fico, ai Jesus, eu pego ali, começo a olhar todo. É muita página, gente. Ai, Marias, igualzinho. Aí eu pego, eu não sei depois, só quando o livro me interessa. depois eu pego pra ali, jogo o livro, fazer outra coisa. Mas ó, como leitor, tá? Eu já vou defender minha área aqui de livros. Eu vou defender. Um pouco mais. Não, é porque você não achou um livro que te conquiste. Verdade. Pode ser também. O livro, aí você vai pegar pra ler Orgulho e Preconceito. Aí é um saco. Não, às vezes você tá lendo Se alguém livro, gostar, me linguagem perdoa, diferente mas da pelo amor de linguagem que Deus. você gosta. Pegar 1.500 páginas, não vai nada. Vai ler as Crônicas de Nárnia, Aí, vai ler, fazer um jabá lá, @NemiasGP, sabe? Recomendações literárias aí pra jovens, tá? Que eu tô recomendando. Me segue no Instagram. Mas enfim. Fazendo o meu merchan. E vocês, o que vocês encontram mais dificuldade? Que área que vocês encontram mais dificuldade pra ter disciplina? Eu concordo com a Isa. Rotina? A rotina da vida espiritual. É a minha maior dificuldade. Às vezes eu tento fazer assim, eu vou ser como o Daniel, eu vou orar 3 vezes ao dia, e aí eu fico me policiando pra fazer isso. E, cara, não sai, você não consegue concentrar, e você verifica. Né, Deus? Você tá aí, orado, né? Louvado seja o teu nome, amém. Passa a horinha. Eu sei que o senhor tá me ouvindo, não Jesus. Não flui, não consigo. Aí, às vezes, eu fico assim, todo dia de manhã eu vou levantar e vou orar. Aí eu levanto de manhã, não, vou orar à noite. Aí não consigo orar naquele dia, aí no outro dia eu oro à noite, aí no outro dia eu consigo orar um pouco à tarde. E olha as revelações, tem 5 minutos que a pessoa disse que é o ápice da constância. Tá revelando. Não, na vida espiritual eu não consigo ser constante. Eu queria muito. Só que se eu fizer forçado, não flui. Eu não consigo e não flui de jeito nenhum. Eu posso ir ali no horário que eu planejei de ir e eu não consigo orar. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo ler a Bíblia e entender, eu não consigo. Morro, mas não falo que a minha mulher é igualzinha. Eu tenho dificuldade, acho que na constância em rotina geral, não só a espiritual. Eu acho que é muito difícil ter uma rotina, que é o contrário do meu esposo. E tenho facilidade. Nesse caso, eu sou extremamente chato. Todo dia, antes das 6 horas, eu já tô de pé com o meu computador já trabalhando. Antes das 6? Antes das 6 horas, eu já tô de pé, já fiz meu almoço. O Natan tá indo Não, dormir e às 6 vezes- horas. Já fiz café 6 da horas é a manhã. hora que o Natan dorme e o cara tá acordando. Não, e às vezes por exemplo, é o extremo. Se eu precisar quebrar minha rotina,
Tá bom. Ele, por exemplo, ele fica até 7. Eu não consegue. consigo. Por exemplo, eu estabeleço uma meta. Eu trabalho de 6 da manhã até quase meio-dia. Então, 5 horas, 5 e pouquinho, eu já tô de pé. Já fiz o café da manhã meu e dela, e deixo na ponta da cama. Todo dia. E vou lá pra fora e trabalho. Aí 6 horas da manhã ele deixa a vitamina lá e eu vou tomar 8 da manhã. Nossa, Mentira, eu tô acordando 7. Por exemplo, se alguma coisa acontece Né? Se alguma coisa acontece que quebra a minha rotina, pelo menos de manhã do trabalho, eu surto. Por exemplo, às vezes eu gosto de fazer almoço em casa. Então, no domingo, na noite anterior, já deixo tudo pronto para poder trabalhar de manhã e depois só colocar no fogo e esquentar. Porque se eu tiver que fazer o almoço e parar o meu trabalho, pronto, eu surto. Não dá pra mim. Eu tive que aprender a ser mais flexível quando eu trabalhei num lugar que o chefe chegava e falava, olha, amanhã tem viagem, 3 horas da manhã tá saindo. O quê? No domingo. No sábado eu falava, ó, amanhã tem viagem. Aí eu tive que aprender a ser mais flexível. Mas eu acho que esse é o motivo de eu gostar de ser autônoma, porque não que eu não consiga ter o compromisso. Quando eu tenho um compromisso, não vai fazer sacanagem, que é verdade. Quando eu tenho compromisso, eu consigo cumprir com aquilo. Mas se eu não tiver um compromisso, às vezes eu deito aí de manhã e já pensei, hoje eu vou levantar, vou sentar na mesa, vou ler, vou escrever o que eu entendi e tal. Aí quando eu vejo que passou 1 hora, eu tô deitada ainda. Eu não fiz nada daquilo que eu planejei fazer. E você, querido ouvinte, Eu na vida também. qual a sua maior dificuldade para ser disciplinado, né? Aliás, assim, o que a gente acha que, né, é inconstância, às vezes pode ter outro nome. Às vezes pode ser também conhecido como preguiça. Simples, né? E tipo... Não, mas a verdade é que eu acho que, por exemplo, eu não preciso levantar às 6 da manhã pra fazer aquilo. Está sendo humilhado, tadinho. Mas eu realmente penso, por exemplo, igual, eu trabalho com fotografia, sigam lá, o itri.3. Hoje é o dia do jabá. Eu, por exemplo, eu vivo falando do Ricardo, eu acho que eu escolhi essa profissão porque se eu quiser trabalhar de madrugada, eu posso, eu não vou atrasar a entrega das minhas fotos. Se eu tiver chegar cansada do ensaio e quiser deitar e dormir, eu posso. Porque pra mim a dificuldade é essa, eu não poder fazer, eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito. Eu já tenho muita dificuldade com esse tipo de rotina. Eu gosto de, por exemplo, eu quero editar daqui meia hora, eu quero dormir de tarde, eu gosto de, às vezes, dormir de tarde. Ao mesmo tempo que eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, eu acho que é um lazer que, se você estiver conseguindo cumprir com seus deveres, você também pode se dar. Eu lembrei de um agora. Quando eu era criança muito estranha, eu assistia TV Escola. É o quê? Eu assistia TV Futura, TV Escola, eu ficava vendo lá Carl Sagan, eu ficava vendo esses caras assim, sei lá. É bem antigo. Eu era uma criança estranha. Eu lembro que um dia eu vi um documentário, eu era uma criança muito estranha. Eu vi um documentário sobre disciplina, como disciplinar, né? Aí fizeram acho que fizeram um estudo, experimento, sei lá, com a criança. Se ela fizesse pra ela ficar um determinado tempo parada, assim, levantar na cadeira. E aí ela levantava, tinha um tempo, né, específico pra criança levantar. E aí eles iam testando o que ela precisava para fazer ela ficar lá, o nível de motivação que ela tinha. 1 doce, não, 2 doces, 3 doces. E assim, cada um tinha um nível de motivação necessário para cumprir aquilo. Aí eu lembro, eu tô lembrando isso aqui agora, talvez o que falta na questão da inconstância não seja a constância em si, tipo, eu sou inconstante, talvez seja a motivação. Sei lá, vamos supor, se falar pro Natan assim, Natan, levanta 6 horas da manhã todo dia pra fazer flexão, sei lá, pra você ganhar forma. Não vai. Não vou ficar magrinho. Agora fala assim, Natan, levanta 6 horas da manhã todo dia pra encontrar a cremosa. E vai. Não vai dormir. Nem dorme. Nem dorme. O problema é motivação. É a motivação. Quem inventou a palavra cremosa? Não sei, eu vi isso no... Eu também. Mas com lógica. A cremosa, a morena, não sei. Eu ouvi isso e entrou no meu vocabulário, não sei porquê. Reproduzir. Reproduzir. O meme é um vírus que entra na gente, assim, é mais forte que a gente. Mas é motivação. A única... fica ligada, Patrícia. TV Escola era massa. TV Escola era legal. Tinha uns desenhos educativos. Eu assistia desenho de matemática a minha infância toda. Nossa. Fui ruim em matemática a vida inteira, não adiantou nada, mas eu assistia. Força de vontade eu tinha.
Força de vontade não faltava. E vamos lá, compartilhando experiências pessoais agora. O que vocês já conseguiram? Uma coisa que vocês conseguiram que exigiu disciplina na vida de vocês. Uma coisa tipo assim, que você parou, você passou e falou assim, caraca, consegui, nem parece eu. Tipo isso. Tá, começando eu. Foi em 2017 quando eu comprei meu piano. Eu acho que eu tive que ter muita disciplina, porque eu aprendi a tocar piano sozinho, eu aprendi músicas que eu adorava, que eu via compositores, pianistas, tudo tocando, e eu falava, gente, eu quero ser assim. Então, comprei um piano e entrei no site, Descomplicando Música, o nome do site, e comecei a estudar partitura pela internet, comecei a estudar dedilhado e tudo mais. E hoje eu consigo tocar porque eu me dediquei a músicas que eu achava incrível. Então essa é uma experiência que eu olho e falo, caraca, que bom que eu tive disciplina. Hoje eu posso chegar no meu piano e tocar uma música que eu adoro. Legal. Legal. Você já perdeu alguma coisa por falta de disciplina? Olha, bom, quando eu era criança, faz tempo. Quando eu era criança, Há muitas luas há atrás. muitas luas atrás, cara, eu era... Se vocês me dessem videogame, eu passava o dia, eu saía da escola e passava de meio-dia até meia-noite jogando videogame. Jesus. Não. Era constante. Não. Joguei. Eu já fui de dois extremos. Até eu me formar no ensino médio, eu era o terror da escola. Eu estudava no CEPAD, antes eu estava no CEPAD, eu era o terror. Eu não queria nada com nada, eu só queria... Era o gordinho terrorista. Era o gordinho terrorista. Era agora. Mas eu não queria nada com nada. Eu simplesmente estava me lixando pro estudo e quando eu chegava em casa só queria saber de jogar videogame e ficar à toa. E ficou adolescente. Exatamente. É. Eu não E resultado, naquela época, eu não reprovei por milagre. Literalmente, por milagre. Eu fui na... Por natureza. Quando eu cheguei assim, Eu fui na média da média na escola. Aí eu entrei na faculdade de Direito, lá na Estácio. Aí eu me lembro do primeiro período, acho que Psicologia aplicada ao Direito, que eu estudei, primeira matéria. Valendo 10 uma prova, eu tirei 1,2. Por aí, tudo sério. Jesus! Foi o primeiro choque de Esse é o realidade. ápice. É. O ápice da Esse inconstância. foi o primeiro choque de realidade. Eu não sei se foi 1,2, mas foi bem próximo. Menos eu sei que não foi. Mas... Difícil. Quando eu É recebi difícil. Tem que fazer força. Você deve ficar errado o quê? Seu nome, né? Você errou a data, o seu nome. Errou lá no colégio, botou aí, ó. Colocou o nome do colégio errado no cabeçalho, sei lá. Mas quando eu vi essa nota, depois outras notas, não piores, mas no mesmo nível, foi o primeiro choque. Falei, gente, eu tô na faculdade, eu preciso mudar. Por sorte, eu passei daquele período sem reprovar, depois fui seguindo. E a partir, acho que foi na faculdade de Direito que eu comecei a tomar nova consciência da vida. Você terminou? Não, não cheguei a terminar não. Ah, tá. Eu tô terminando outra faculdade agora porque eu tranquei Direito. Mas foi... Hã? Direito é chatão. Nossa, eu gostava. Mas toda faculdade é chata. Ah, Pode soar o assunto que você ama. Você faz a Não, faculdade, vai chegar um tem- período... você enjoa. Vai Tem chegar um bastante assunto assunto que... mesmo que não, não dá. Não, realmente, eu acho que, por exemplo, eu amo música até eu entrar na faculdade de música. Eu vou entrar na faculdade de música e eu não vou Eu gostar. fiz licenciatura em música. Ah. Comecei, aí eu fiz Libras. Eu estudei Libras. Fala aí, professor. Eu saí da faculdade tem 7 anos. Eu fiz um período de Libras, psicologia. Eu fiz de... Nossa. É um saco, pelo amor de Deus. Não é pedagogia. Enfim. É um saco. Eu estudei. Tinha uma disciplina, legislação da educação. Porque eu Caraca. formado professor, tinha que estudar legislação. É um saco. Deus te abençoe. Eu falei, Jesus, pra vocês terem ideia, eu estudava. Essa matéria era junto com a turma de matemática. Nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, Eu odiava. toda faculdade chega uma hora que é chato. Eu odiava. Não, também matemática não é comigo, não. Não, eu entrei na faculdade que mais tem Quem matemática. faz faculdade de quê? Ciência da computação. Ó, O que é isso? O que é isso? é o cara que vai hackear o banco pra... Aí eu falei assim, pô, vai estar nessa área, não vai ter matemática. Primeiro dia de aula, quase cheio de matemática. Pô, Jesus. ciência da computação, eu falo, não tem matemática. Não, mas Quem eu pensa achei- uma coisa dessa? Eu achei que música fosse- eu achei tinha? que fosse só, tipo, mexer em sistema. 1 mais 1, 2, pronto, você já pode hackear o Aí eu computador. cheguei que tem binário, tem um monte de coisa, eu falei, caraca, mano. Não, eu entendo. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu ficava, caraca, eu vou sair falando jargão de advogado, eu
eu vou sair com carteirinha da OAB e tudo. Aí eu conheci de... Carteirada. Você vai carteira, dá licença, eu sou advogado. Achei assim, pô, vai tomar cuidado de hackear todo mundo, fazer um monte de... Mas aí coisa você vai maneira. contra matemática. Eu fui e encontrei uma matéria chamada Direito Processual. Que saco. Que saco. Horrível. Disciplina. Então, exatamente. Ó, mas só pra terminar, hoje eu faço relação internacional, nunca tirei uma nota vermelha sequer. Disciplina. Ele gosta. E aí, ô povo, o que vocês já alcançaram por disciplina, por constância na vida de vocês? Ah, pra mim foi a minha carteira de habilitação. Eu achei que eu não chegaria nem na metade dela. Eu achei. Falei, eu Natan é sinceridade. Não, Tá. sério, eu peguei o livro e abri e falei, mãe, é muita coisa pra gravar, mãe. Olha isso daqui. Trânsito, o que é isso, Você mãe? tirou onde? O quê? Sua carteira de habilitação. Não, já terminei já. Não, mas onde você tirou? Ah, tem carro. Aí eu cheguei e falei, gente. O cara falou assim, não, agora tem que fazer a prova de carro. Ó, passou aqui, olha pra lá, olha pra cá, seta. Cuidado ali atrás, a réu, cuidado, não olha pra trás não, senão o cara vai tirar seu ponto. Eu falei, Jesus, mãe. Aí eu fui, mediquei e passei. Aí, Viu? Até pessoas como o Natan, eles são de vida, podem se dedicar. E o que você já perdeu por falta de disciplina, de constância? cara, verdade, não me lembro. Mas nunca perdi nada. Eu Não acho. tinha nada pra perder, tá Ele nunca nem começou. Aí, nem começou. por que o Natan nunca perdeu nada por falta de disciplina? Porque ele começou. Acho que não tem nada não, cara. Patrícia tá te zoando. A pessoa nem pesquisa as matérias antes de entrar na faculdade. Muito a cara do Natan. É eu mesmo. Não, mas a faculdade é legal, eu tô gostando. Não, reclamou, não, mas é legal. A parte matemática. Mas é Ah, bom. entre os mortos e feridos, Nem todos toda sobrevivemos. matéria é matemática lá, então. Então tá bom. E, Alessandra, o que você já... Deixa eu sair daqui pra aparecer. O que você já ganhou, venceu, conquistou por disciplina? Em 2004, se eu não me engano, eu comecei a perceber que eu tinha algum problema, né? Um Tipo, toque. se as pessoas falassem comigo, eu ficava nervosa, eu ficava toda vermelha, eu tinha vergonha de entrar no mercado pra comprar alguma Nossa, não coisa. parece. Então, aí eu comecei a perceber, falei assim, cara, isso não é normal, tem alguma coisa errada. Aí se os outros me perguntassem alguma coisa na rua, eu ficava toda vermelha e tal. Sessão de descarrego. Tem uma igreja aqui, tô brincando, tô brincando. Você nunca participaria de uma live assim, então? Não. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer coisas de encontro a isso. Eu comecei a fazer todo o curso que aparecia no Karma, não fiz faculdade, mas eu fiz muito curso. Eu tenho técnico de contabilidade, técnico de administração, computação. Todo o cursinho que tinha no Carmo, eu fiz auxiliar de secretaria escolar. Então, foi até bom pro meu currículo, né? E para uma pessoa que não tem faculdade, eu tenho bastante curso. E eu comecei a lidar com pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a me esforçar para fazer isso, porque eu sabia que o que estava acontecendo ali naquele momento, eu não estava percebendo, assim, uma síndrome do pânico e tal. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que era síndrome do pânico, aí eu tratei direitinho. Mas foi difícil, entendeu? E foram vários anos, eu saía de um curso, entrava em outro, me esforçando para falar com as pessoas, oi, tudo bem? Sabe? A mulher não precisa muito se esforçar para falar muito, né? Mas o problema era falar com pessoas que eu não conhecia. Eu ainda tenho essa dificuldade, eu vou fazer 39 anos, então não é fácil para mim lidar com pessoas que eu não conheço, conversar, mas hoje para mim é mais natural, eu consigo fazer mesmo com dificuldade. Mas é algo que eu preciso me empurrar para fazer, senão, né, tem pessoas que se trancam dentro de casa e já não saem mais, tá? Vira realmente uma doença que ataca, né, fere toda uma família. Mas foi um esforço bem legal, foi uma conquista legal. E tem sido, né? E hoje a gente conhece não fala, né? Porque eu acho você tão espontânea, tão natural. Obrigado, se você não falasse, verdade. Eu tenho realmente muita dificuldade. No grupo das irmãs, geralmente eu tô falando sobre isso, né? Agora, uma perda por falta de constância, por isso eu creio que não. Bom. Não me lembro. Sempre busquei terminar o que eu começo mesmo. A dificuldade mesmo é a constância na oração, na leitura da Bíblia, porque eu não consigo me concentrar. Eu posso até estar lá no horário certinho que eu marquei, mas não consigo fazer o que deveria ser feito. Agora, fora isso, eu não me lembro de nada que eu tenha perdido por esse motivo. E tu? Eu vou terminar a minha faculdade mesmo sem gostar, eu acho que foi uma prova de constância. Perseverante.
Eu normalmente, pelo menos o que eu começo, eu sempre, mesmo que eu não goste mais, eu tento pelo menos terminar. Eu acho que isso é um lado bom e um lado ruim, né? Que acaba perdendo um pouco de tempo fazendo algo que você não ama. Eu já não sou assim. Eu começo com um livro. Eu comecei o livro. Tô gostando, vou até o final. Não tô gostando, eu paro e começo outro. Mas eu não consigo nem filme. Eu comecei a ver um filme. Vamos supor, o filme pode ser o filme mais chato do mundo. Eu quero saber o final do filme. Todo final Não, eu pulo. Tem que Não, eu normalmente, por exemplo, meu pai ele troca de canal de 2 em 2 minutos. Eu não consigo nem ver, porque ele ama ver filme faroeste, essas coisas, mas aí ele começa a ver um filme. Aí no meio do filme ele resolve começar a ver outro. Isso é uma coisa que acaba comigo, eu tenho praticamente toque com isso. Porque se eu comecei a ver, o filme pode ser chato, mas eu quero ver até o final. Assim, mas, ó, eu aprendi, Deus tratou isso em mim através da Gatonete. Nossa, Olha, Eu era criança. Eu era criança. É pecado da minha mãe, eu era criança, não é meu, é pecado dela. Nossa, minha mãe estiver ouvindo, mãe te amo, tá? Aí eu tava assistindo, eu lembro, não era criança, acho que era adolescente. Tava saindo Star Trek na Gatonete. E eu tava gostando do filme e tal, só que toda vez que começava, chegava na metade do filme, eu não sei se o vizinho mudava de canal, eu não sei o que acontecia, que parava e começava a passar outra coisa. Aí você tinha que aceitar. Subia um ódio, eu ficava, poxa, eu lembro que eu assisti esse filme umas 4 vezes até a metade. E nunca chegava até o final. Aí Deus foi tratando isso em mim. Aí eu esqueci. Aí meses depois, anos depois da verdade, acho que foi até depois que eu casei. Você foi ver o filme. Foi que aí eu falei, poxa, eu vou ver esse filme. Aí eu assisti o final, deu aquele senso de conclusão, aquele senso de... Dever cumprir, né? Mas aí, terminei, depois de 4 anos consegui terminar o filme. Mas aí Deus já tinha tratado isso de não conseguir ir até o final. Não, mas aí eu tive que tratar, que a Gatonete teve que tratar isso em mim. E, bom, eu não respondi. O que eu ganho, o que eu conquistei? Por disciplina? Bom, você conta? Conquistei também por Conta disciplina. você? Uma conquista por disciplina. Conta você? Que eu precisei de muita disciplina. Eu precisei de muita disciplina. Ó, essa baixinha deu trabalho. Mas valeu a pena. Tá grave. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Mas foi disciplina. Foi disciplina. Primeiro encontro. Eu vou falar. Pera aí. Joga na roda. Até respirar. Primeiro encontro, marcamos na rodoviária. Ela morava em Barra do Pereira, eu vim de Volta Redonda. Com tempo de distância. Não, fica na sua aí. E aí 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Cheguei lá na rodoviária da cidade, eu mandei mensagem, tô aqui. Era 2 horas. Aí ela, beleza, tô chegando. Foi 4 horas, chegou. Deu 2 horas, deu 2h15, deu 2h20, 2h30, 2h40, 3 horas. 3h30 ela me aparece. E os ônibus indo pra Volta Redonda passando, eu tô assim, não, eu vou esperar. O ônibus tá indo pra cidade. Mas parece que é a cara mais lavada do mundo. Ah, você tá aqui há muito tempo? Aí eu sonso aqui, não, acabei de chegar. Mas assim, conta uma história aí. Foi muita disciplina. Demorei foi só muita 1 hora disciplina. também no primeiro Foi muita encontro. disciplina. My God. Agora Mas... uma amiga, era eu e outra amiga pra se arrumar. A mulher demora a se arrumar. Não, aí pergunta, amor, fala aí o que você tava fazendo? Você tava se arrumando? Não, fala aí que o pessoal repete, só pra não falar que sou eu. Vai, o que você tava fazendo que você demorou? Mas era no vídeo. Tava vendo vídeo no YouTube. Nossa. Ela chamou a amiga pra me fazer sofrer. Foi de propósito, não, vou fazer ele sofrer. Chamou a amiga, sentou na sala e ficou vendo vídeo no Ah, YouTube. não, ó, tá vendo? Quando eu descobri, Ela sorte, tava pensando você arrumando. sorte que a gente já tava preparando pra casar quando eu descobri. Quando eu descobri, subiu um ódio. Ó, sorte que Deus salvou esse coração aqui, eu tive que liberar perdão. Ó, demorou, foi uma luta. Mas eu já perdi algumas coisas por falta de disciplina. Já emprego, cursos que eu já comecei. Eu comecei a fazer um curso uma vez muito bom, foi um desses cursos loucos que surge assim, que o troço é caro, coisa de rico, e aí o preço tá lá no chão para os pobres fazer uma vez na vida. Surgiu um curso desse de marketing, de um monte de coisa num curso só. E eu comecei a fazer, e aí eu fiz um mês, eu tenho a apostila até hoje, se bobear na minha estrada aqui atrás. Muito bom o curso, comecei a fazer, chegou 2 meses, eu comecei a faltar, não fui mais.
Curso de inglês eu fui, não fui, e parei também. Muita coisa, muito curso que eu já parei de Toda falar. terça tem curso de inglês lá no Projeto Grace, participe. Também por falta de disciplina, já perdi o curso de inglês, eu também perdi. Uma coisa que eu tô pensando aqui que eu perdi por conta de falta de disciplina são viagens. Porque se eu tivesse sido disciplinada a minha vida inteira, juntado meu dinheirinho, todas as viagens que eu sonho em fazer, Verdade. talvez eu já teria feito. Tem isso, né? Desde a escola que eu falo que eu vou pra Ibitipoca. Ibitipoca é aqui do lado. Se a pessoa for disciplinada e falar, não, esse ano eu vou, e se organizar, não é, qualquer coisa que você quer fazer não é impossível, né? E a falta da disciplina na nossa vida atrapalha a gente realizar vários sonhos. São 15 para as 9, já caminhando para o final, já para as perguntas finais. Vamos para a Bíblia. Esses dias eu estava lendo, ontem o Salmo 1. Eu acho legal, que tem uma lição bacana sobre inconstância. Ele fala, né? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada, não sei o que, e fala, né? Eu acho interessante que esse salmo ele fala de duas coisas, de dois tipos de pessoa. Do ímpio, que é como a palha, e do justo, que é como a árvore, né? A palha é aquilo que o vento sopra, tá lá em cima. Aí para o vento, tá lá embaixo. Sopra de novo, tá lá em cima. Para o vento, tá lá embaixo. É o contrário da outra pessoa que fala que é como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, firme, sempre no mesmo lugar. E assim, todo mundo conhece alguém que, vamos supor, o cara chegou no retiro espiritual, o cara tá lá em cima, pá! Tá lá em cima, é Deus, e 20 horas por dia orando e jejuando, e passa 3 dias, acabou, tá na fossa, entra em depressão. Aí tem um culto domingo, chama um pregador mais animado, né? Tá lá em cima de novo, pá, sobe. E daqui a pouco cai embaixo. Não sei se você é alguém assim. Opa, eita, quebra! Desculpe-me. A Alessandra, o toque já chega E aí, exatamente esse tipo de pessoa, né? Que o Salmo está falando, ao contrário daquele que é constante, aquele que permanece, aquele que tá sempre de uma mesma forma, né? E eu acho legal que quando ele vai falar do ímpio, do inconstante, daquele que é como a palha, tem um processo, né? Ele anda ouvindo o conselho dos ímpios, ele para no caminho dos pecadores, ele senta na roda. É um processo, né? Primeiro ele anda, ele ouve, depois ele para, depois ele senta. Então, assim, eu acredito que a questão da disciplina e da constância envolve muito a questão das amizades. Aquela velha pergunta, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se eu ando só com gente igual a mim, que é inconstante, que dá pra trás, naturalmente, né? E aí, pra gente já ir caminhando para as perguntas finais, vocês já tiveram alguma experiência assim com amizades? Eu já. Eu lembro que teve uma época que meus amigos não eram cristãos e eu era. E eu percebi que eu teria, não que abandonar os meus amigos, mas eu teria que mudar um pouco o foco das minhas amizades, porque por eu estar andando com pessoas que não eram, a minha constância na igreja acabava caindo, porque com Deus, né, não na igreja. Porque você acaba sempre andando com pessoas que te chamam para coisas diferentes do que a coisa que é o seu propósito. Por mais que não sejam coisas erradas, vão estar te atrapalhando a estar buscando a Deus, ter uma intimidade com Deus. E quando estamos em meio de pessoas cristãs, 90% das vezes o assunto é Deus. Mesmo que não seja Deus diretamente, é algo sobre o reino. E as amizades às vezes atrapalhavam muito nessa minha constância, principalmente na minha adolescência. Eu tinha muita dificuldade de realmente estar firme com Deus, porque eu estava lá, igual ele falou, de retiro. Nossa, eu amava retiro. Eu ia para retiro, eu vivia falando, nossa, eu queria morar no retiro, porque é tão bom, a gente fica 2 meses depois que volta do retiro, aquele fôlego. Olha a unção correndo na veia. Aí passa 2 meses, aí você começa a desanimar. Eu falava, gente, tem que ter retiro pelo menos 2 vezes por mês, de 2 em 2 meses. Então, a amizade eu acho que atrapalha muito nessa constância. Quando você começa a ter amizades diferentes, não só em questão de Deus, mas diferente de um foco que você quer seguir, a amizade eu acho que ela pode estar te puxando para baixo.
E benção, tia Tânia, um beijo. Eu tenho uma experiência, mas não é uma experiência minha. Não aconteceu comigo, mas aconteceu. Não, mas eu vi próximo de mim. Entendi. Foi um amigo meu e eu testemunhei. Eu me lembro no dia que Cristo habitou em mim, que eu decidi mudar de vida, foi dia 20 de maio de 2012. Jesus. Tem na cabeça. Não lembro nem que eu comi ontem. Mas eu tenho gravado aqui. Jesus. Numa igreja aqui do lado, poucos passos daqui, que eu fui lá na frente e falei, vamos mudar. Mas poucos meses depois, bom, assim que eu decidi mudar de vida, aprender mais, eu me lembro que tudo que tinha na igreja eu ia. Até coisa de mulher eu ia. Eita. Mas por acidente, foi só uma vez por acidente. Entendi. Queria tanto estar na igreja que ia em tudo. Chegou lá, era só mulheres. Mas eu me lembro, a reunião segunda, todo dia. E eu ficava na minha, eu cumprimentava todo mundo, ficava lá caladinho, tentando aprender o que os caras lá estavam falando. E eu chegava em casa, pegava minha Bíblia para ler e etc e tal. Só que poucos meses depois que isso aconteceu, um amigo meu se converteu. Não vou falar o nome, obviamente. Ele estudava comigo, na época eu ainda estava no ensino médio. E ele era doidão. A gente ia para festas e tudo mais. Aí só que eu entrei na igreja e parei com isso tudo. E ele entrou na igreja poucos meses depois. E tipo assim, de uma hora para outra, ele entrou na igreja e ele já parecia o pastor. Ele já chamava a gente lá pro monte, gritava no alto. Ô varão! Exato. Vaso de alabastro! Olha pra cá. Mas ele era assim mesmo. E eu ficava feliz por ele. Ele até chamava a gente pro monte, eu ia junto, achava uma atitude muito legal dele. Mas, por exemplo, tinha reunião e ele falava alto, ele mal entrou, tinha entrado antes de mim e já tava... glória a Deus, tem que ser assim, tipo assim, falando já o que na época ele deveria estar ouvindo. E eu olhava isso, ficava feliz por ele, obviamente. Só que de uma hora para outra, eu não sei como ele está agora, então não posso falar se agora ele está isso que eu vou falar. Mas ele saiu, de uma hora para outra, aquele fogo queimando, aquele fogaréu queimando, Minha família. de uma hora para outra parou. Simplesmente ele abandonou a igreja, arrumou uma namorada, sumiu, desapareceu, e dá pra gente ficar pensando uma pequena meditação sobre isso. Por quê? A maioria da gente vai, fui na igreja, gostei, achei muito legal, é esse fogo todo e acaba. Mas se fosse um pouquinho, nos primeiros dias, só ouça, chega em casa, tire 1 hora do dia, todo dia, para orar, para ler, para meditar, para você ir aos poucos aprendendo e evoluindo, aí você cria uma constância. É melhor ser assim do que me convertir. Fogo! Queima! Cai! Essas coisas tudo. Assim. Eu acho que o legal, realmente o legal disso é o risco que a gente tem de queimar etapas. Sim, exatamente. Porque, vamos supor, eu quero ser mais espiritual. Amanhã eu vou separar 2h30 para orar. Não vai. Separa 10 minutos, no outro dia 13, no outro dia 14. Porque assim, a vida é feita de processos. E uma coisa que é um fato é que a nossa geração detesta processos. A gente odeia esperar, a gente odeia processos e tal. E talvez um dos motivos, né, da gente ser tão inconstante é a dificuldade de aguardar os processos. É de começar um livro, de saber que o livro tem um começo, um meio, um final, para ele chegar à conclusão no final. É de começar, sei lá, um curso igual eu e saber que ele vai ter um meio, que eu vou dizendo mais, saber que é o processo para terminar. E assim, é o cara que ele chega na igreja, ele já quer fazer tudo e já tá lá em cima, mas ele não para, não tem a vida pessoal dele, a vida individual, não aprendeu ainda a buscar no particular, é processo. A gente tem que andar antes de correr. Eu acho que com certeza, pular processo, pular etapas, faz no final você cair. É como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, né? Ela vai crescendo aos pouquinhos, a raiz vai afundando e ela tem um tempo próprio para poder dar o fruto, né? É isso aí. Primeira parte é sair da semente, a raiz, não é a folha. Exatamente. Sai para baixo, não é para cima. Frase de pregação pentecostal, hein? Antes de você subir, você tem que descer. Glória a Deus. Mas é verdade, as pessoas não querem firmar raízes, ela quer aparecer,
Mas as raízes, na maioria das vezes, estão fracas. Hoje, com essa questão da minha inconstância na minha vida espiritual, eu consigo não me cobrar mais. E aí eu não levo esse peso na hora que eu vou orar, na hora que eu vou tirar o meu momento com Deus. Eu não fico me cobrando, eu devia ter orado uma hora, eu devia ter... Não, eu vou, Senhor, estou aqui e eu consigo fazer fluir sem essa cobrança. Se eu me impor um horário, se eu me impor que eu tenho que fazer, eu não consigo. Então, pra mim, eu acredito que o evangelho ele é leve, né? A gente não pode fazer ele ficar pesado nas nossas vidas, porque senão a gente perde o prazer. Né? A gente tem que ter prazer de estar na presença do Senhor. Então, eu parei de ficar com essa cobrança de vou fazer jejum de Daniel, eu vou orar 3 vezes por dia. Não rola. Tem que fluir. Se você colocar... vai ficar comendo lepura. Mas se você colocar essa regra só na parte do estudar a Bíblia e deixar a parte da oração não, o fluir pior pra melhor. mim é orar mesmo. Orar sim, nas horas que eu colocar assim. Eu vou ter que orar amanhã de manhã, todo dia de manhã eu quero orar, ou então todo dia à noite, todo dia. Não rola. Tem que ser num momento, vou orar agora. Aí vou lá e vou orar. Cada um funciona de uma forma, né? Cada um tem um jeito. Com certeza. Desde que a gente faça, desde que cada um tenha o seu. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu sou muito diferente da minha esposa na questão devocional, da vida espiritual, da disciplina. Eu levanto cedo, eu gosto, é o meu jeito. Eu já tenho meu roteiro todinho na minha cabeça. Eu levanto cedo, faço meu café, pego meu pão, sento na mesinha que está aqui atrás de mim, pego a minha Bíblia, meu livro e minha caneca de café. É meu objetivo. E aí primeiro eu leio a Bíblia, depois eu leio o livro. Não, primeiro eu oro um pouco, leio a Bíblia, leio o livro, oro depois e termino. É minha rotina praticamente todo dia. Mas eu lembro que quando eu... Mas assim, a Cris é totalmente diferente. Ela senta, põe o fone de ouvido às vezes. Vamos lá. O que eu vou fazer? Tem hora que ela começa lendo, tem hora que ela começa chorando, tem hora que começa, sei lá, já... Não sei, nunca sei o que ela tá fazendo devocional dela, mas faz. Eu nunca sei o que eu vou encontrar se eu abrir a porta do quarto. Se eu vou encontrar ela lendo, se eu vou encontrar ela orando, se eu vou encontrar ela chorando, sei lá. Assim, eu queria dizer uma coisa pra você, que eu já segui as regras também pra minha vida espiritual, mas depois que você tem filho, eu posso botar um pouco dessa minha inconstância na vida da minha família, porque você não tem um silêncio, você não tem... Você, quando você tá... Ô mãe, eu não fome! Então, não rola, atrapalha bastante. Aí você tem que fazer sua rotina às 5 Você da manhã. tem que largar a Bíblia pra pegar o neném no colo, não tem jeito. Fazer essa rotina às 5 da manhã, que as crianças estão dormindo. Eu não consigo. Aí eu não durmo. Mas já teve uma... Eu não consigo... Teve uma época que eu não conseguia fazer meu devocional com a Cris acordada. Eu não conseguia. Porque ela ficava passando, ela ficava pra cima, pra baixo, não sei o que. Eu não conseguia. Eu não consegui fazer aula de violão. Aí eu tive que começar a me disciplinar. Foi uma época muito difícil da minha vida. Que eu comecei a me disciplinar, a acordar cedo. Acordar, a ver o dia clareando, 5 horas da manhã. Só quero te lembrar que vai piorar daqui. Ainda assim, era o meu jeito. Por exemplo... Vocês também vão se preparando pra lá. Vai demorar. Eu tô longe aí. A gente Você não tem rotina? É verdade. Eu acordo tarde. Mas assim, já entrando na última pergunta, né? O que vocês recomendam para aqueles entre nós que são disciplinados e constantes? O que vocês recomendam para quem não é? E para aqueles entre nós que não são disciplinados e constantes, o que vocês recomendam para si mesmos? O que vocês acham que precisam mudar? E vale para você também que está assistindo a gente. Recomenda aí, você que é disciplinado e constante, recomenda aí, ponha dicas, você que é super organizado, vamos, né? Primeiro passo número 1, passo número 2, sei lá, se tem alguém assim igual a Alessandra, que chato, se for. Tô brincando. Dá aí dicas da sua constância, e você que não é disciplinado, não é constante, o que você acha que você precisa melhorar, como sendo uma pessoa inconstante que você é, que talvez alguém aqui se identifica e a gente caminha junto rumo mais perto de Deus, no final das contas. Então vamos lá, o que vocês recomendam? Considerações finais. Eu acho, antes de eu falar, eu queria... É uma pergunta. Se pronuncia Sigmund Freud ou Sigmund Freud? Freud, perfeito. Tem uma frase de Freud que eu gosto muito, acho que é um dos livros dele, que é...
Faculdade. O Eu quê? estudei isso na faculdade. É, Psicologia infantil de Freud, é um saco. sim, eu sei como que é. Mas enfim, tem uma frase de Freud que diz o seguinte: eu não tenho medo de mudar de ideia, porque isso significa que eu penso. Ou seja, Ó. boa! Pensamento do dia. Pensamento do dia! Vai estar no status de muita gente aí. Mas eu realmente, quando eu comecei a estudar, teve uma época que eu estudei psicologia freudiana, meu Deus, até só esse nome já é difícil, é um trava-língua. Mas eu me deparei com essa frase, é uma verdade. Então, acho que a base pra gente aprender a mudar é a seguinte: saber que a gente precisa, às vezes, ouvir uma opinião externa. Não se fechar no nosso mundinho e falar, minha rotina me agrada, então está tudo feliz. Não, eu acho que às vezes a gente tem que abrir um pouquinho a porta da nossa mente e ouvir uma opinião de fora. Às vezes, acho que é Salmo 19, o salmista fala alguma coisa bem interessante. Não sei qual versículo que tá, mas fala que quem pode conhecer o seu próprio pecado? Eu não vou conhecer meu próprio erro. É difícil eu conhecer meu próprio erro. Então, às vezes, eu acho que abre um pouquinho a porta da nossa mente e ouça uma opinião de fora. Porque uma pessoa de fora, ela é mais neutra. Então, talvez fale, você está errando isso aqui. Eu posso não estar percebendo, mas uma pessoa de fora consegue perceber. E aceita uma opinião de fora e tenta aplicar. Muda, abre a mente, tenta mudar. Se algo não está bom, aceita. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Legal, já é a primeira dica aí que a gente já até falou sobre a questão das amizades. Né? Se você quer ser constante, quer ser disciplinado, você não vai ser constante e disciplinado só rodeado de pessoas indisciplinadas e inconstantes. Né? Então, assim, essa pessoa de fora precisa ser... É uma frase que um professor uma vez disse pra mim: se cerque de pessoas melhores do que você. A gente tem que ter... Ele falou comigo uma vez, um professor de biologia. Falou: se cerque de pessoas melhores do que você para te desafiar e de uma pessoa pior do que você para você ensinar, para você passar o que você está aprendendo. Só que a gente geralmente faz o contrário. A gente se cerca de pessoa igual ou pior que a gente e um ou outro assim, enviado de Deus, que a gente vai pedir conselho quando o calo aperta. E esse conselho eu lembro muito que esse professor falava. Eu achei bem legal que o Ricardo falou sobre pensar, né? Quando eu ouvi o tema, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para as pessoas, eu falei: você me acha inconstante? Não. Eu falei: eu acho então que eu não sou mesmo não, porque eu também acho que eu não sou. Eu perguntei pro Cosme, o Cosme falou também que não. E eu acredito, assim, que o principal é a pessoa se conhecer. Quem eu sou, como eu sou, isso aqui tá legal, isso aqui tá certo, isso aqui, né? Então, se conhecer. E só falando rapidinho também sobre um exemplo, eu tenho uma amiga que ela é bem inconstante. E ela tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela, mas ela é uma pessoa influenciável. Vou dar um exemplo. Na época da eleição, eu sou Bolsonaro e ela Lula livre. Jesus! E ela com aquela convicção daquela religiosidade do Lula e tal, e eu convenci ela a votar no Bolsonaro. Eita, como? Proselitismo! Proselitismo político! Não, eu tô falando de uma pessoa que tem uma posição política e eu convenci ela a votar no Bolsonaro. No segundo turno eu já não fiz, porque eu já sabia que o Bolsonaro ia ganhar. Eu falei: ela vai ficar muito brava comigo. Então, mas assim, eu acho que isso não é legal, porque na época ela ainda estava na igreja, agora ela desviou, né? Então eu tava sempre, não anda com essa menina, sabe? Tudo que você falava meio que obedecia, né? Ela é inconstante, ela sabe que ela é. Entendeu? Então eu acho que isso é um perigo. Se você depende do grau, né? Se você for um preguiçoso, tá de boa. Agora, se você é uma pessoa que qualquer pessoa te leva, te ganha, eu acho que isso é perigoso. Então a pessoa tem que se conhecer. Não é, eu tenho que ter minha opinião. Não. Às vezes, quando eu não sei o que eu faço, eu tô na beira de um impasse, eu não sei que decisão tomar, eu ligo pro pastor. Às vezes o pastor nem fala, ele só bate o papo comigo e já sei o que eu vou fazer. Então eu acredito que uma coisa muito importante é você se aproximar de quem tem. Diante de um impasse, fulano falou isso aqui, será que é? Vai em quem tem. Quem tem é quem busca o Senhor, quem está no caminho, na presença do Senhor. A Bíblia fala que aquele que tem será acrescentado, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Então, uma pessoa que você sabe que tem uma conduta correta é uma pessoa boa para te aconselhar. Não é vergonha você procurar alguém para te aconselhar, mas tem que procurar a pessoa certa, né? Que você sabe que tem algo de Deus para te passar. Eu acho que hoje a gente tem essa dificuldade muito grande de achar pessoas boas para estar se aconselhando. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante pessoas ao meu lado que eu consigo ver isso, mas eu acho que quando eu era adolescente, principalmente, era muito difícil eu achar alguém
pra mim me espelhar. Não que a pessoa tem que ser perfeita, mas aí quando você chega um pouquinho perto, você sabe tanta Alguém coisa. que te desafie. É difícil. Te melhora aqui. É realmente. E aí, o que mais? E eu acho que é o que a gente falou desde o início também, começar aos poucos também, não querer virar constante de um dia pro outro. Como tudo tem que ser por etapas para ser constante, eu acho que a gente tem que, cada dia vai colocando uma meta diferente, vai começando com alguma coisa e quando vê a gente já chegou lá. Se aceitar também, né? Porque nem tudo também é tão horrível assim. É. Acho que você não seguir tanta rotina talvez seja bom, né? Você Eu tem que gosto. descobrir. É aquela questão, você tem que se descobrir o seu aceitar, ponto se amar. forte. Se você é capaz de ligar e desligar fácil, você pode fazer devocional em qualquer lugar. Sim. Agora, se você tem facilidade de focar e desfocar, já ao contrário, eu não tenho. Para eu fazer meu Sei mais o que é devocional, devocional. Não eu sei. tenho que estar no Só lugar, ler eu a tenho que estar Bíblia. quieto, não quieto, né, mas assim, eu tenho que estar só para aquilo, numa hora. Nem que eu tenha que levantar 3 horas da manhã para Mas você não aquilo. consegue colocar o fone e desligar dos outros. Botou. Chega a notificação do celular de pobre, acontece isso. O que eu tava falando? Eu perguntei se você não consegue colocar um fone Ah, e tá. desligar. Consigo, mas para isso eu preciso desligar, por exemplo. A mecânica tá aqui do lado. Se ele tá fazendo um barulhinho, eu não consigo. Por isso que ou faço cedo, ou espero a Cris dormir, Eu também. ou sei lá, mas eu não consigo, é o meu jeito. Já é diferente da Cris, que a hora que ela parar, ela faz. Caraca. Ela pode, sei lá, de manhã, se eu não fizer de manhã, meu dia todo fica uma bosta. A Cris é diferente, ela faz de manhã, tem hora que ela faz de tarde, tem hora que ela faz de noite. É aquele negócio, né? Se aceita, descobre seus pontos fortes e Mas eu acho usa que isso da eles. constância é um pouco lado ruim também, porque a pessoa Sim. quando perde essa rotina, por exemplo, você falou que vai acordar hoje cedo e fazer isso e isso. Se eu não acordo, eu fico com raiva. Você não consegue fazer, acaba É. estragando o Acaba resto sim. do dia inteiro. Em vez de estragar só amanhã, Porque não conseguiu fazer aquilo que planejou. É. É assim eu acho que mesmo. é por isso que eu tento às vezes não ser. Ó, mais Não. uma Né falando que quando tem filhos a rotina muda. Gente, vocês estão. Totalmente, a rotina. Anemia, você parando, hein? É anemia. Eu não. Ó, Falta quanto tempo? as horas ideais, 5 da manhã ou 1 hora da manhã. Não, pra isso existe mãe. Fraldinha, Não, mãe os operada. primeiros meses assim não tem isso Mãe. de 5 da manhã, porque de 5 da manhã ele vai estar acordado realmente cuidando do bebê. Não, mas Você vai aqui. pensar assim, eu tenho que pregar à noite e não estudei nada. Ih, a igreja é ali do lado. Deixa a Cris, a criança aqui, ela se vira. Coitado. Eu vou pra lá. Ô, Cris, Brincadeira, Você brincadeira. sabe que não é assim. Você, Deus ó, dá ele. se vire. Eu tô indo. Pega o táxi aqui, depois vai. Bom, a Né tá falando, né, que não gosta de programar e depois mudar. É igual ao computador, não É gosta que bastante. desprograme. Eu sou assim também. Ajuda Eu também. bastante. Eu acredito que um líder inconstante é complicado. É. Eu particularmente, igual, né, que a gente vem de igrejas de pentecostais, né, eu não aceito um conselho de uma pessoa que não cuida bem da própria vida. Tipo, tem a vida bagunçada, é uma pessoa confusa. Pra mim, não serve pra me aconselhar. Né? Então, é uma pessoa que quer estar na liderança, que quer trabalhar com vidas, ela tem que vigiar nisso aí. Né? Acho que uma coisa que a gente precisa, que quem né, precisa aprender é a fazer, a permanecer constante, independente das variáveis. verdade. Eu tô bem? Eu tô aqui. Eu tô mal? Eu tô aqui. Eu tô... Quantas vezes... Nossa Deus, não sei dizer. Assim, eu acabei de chegar na fila do pão, já passei por isso várias vezes, de estar destruído, e dando a palavra de esperança pra alguém, e alguém, posso ir na tua casa? Eu tô precisando de oração. Eu, não. Eu já passei também. Mas assim, bora, e acaba que naquela conversa, não, vambora. Acaba que Acaba depois te daquilo eu me sinto melhor. fortalecendo. Mas assim, a gente precisa aprender, né, a amadurecer esse senso de permanecer firme, independente, a árvore, né, a árvore firmada junto a ribeiros de águas. Eu entendo que quando a gente aprende, né, a tirar, tirar é feio, né, a buscar as nossas forças em Deus, a buscar o descanso em Cristo, não em outras coisas, né? Porque assim, o que a gente quer fazer para descansar? A gente vai relaxar, a gente vai ver desenho, vai ver filme, vai fazer qualquer coisa. Isso tudo é válido. Só que a nossa fonte principal de força é Deus, é Cristo, não são outras coisas. E por ele ser uma fonte constante e inesgotável, isso fortalece também, ajuda na nossa constância. Isso ajuda a impedir aquele sobe e desce o tempo todo. Né? Isso torna a gente um pouco mais maduro, um pouco mais constante. Ainda que cada um com seu estilo, né?
A gente não precisa ser inconstante para ser. E, bom, considerações finais? Já demos? Algum conselho final É, pra eu gente acho que já finalizar? ser no final do Eu Não, já achei. alguma palavra final? Natan, por Nada? favor. Não, tô com ele. Não, tá bom. Eles falaram tudo. Então, beleza, então. A Larissa tá acusando a Neia aqui da encostação. A treta aí, ó. a treta aqui. Ih, depois eu pegar a pipoca, eu vou sentar e vou ler os comentários. Porque aqui tá lendo corrido. Mas é isso aí, povo. Bom, que a gente tira de hoje, né? Que se você é inconstante, você não vai ser o ápice da constância da noite pro dia, né? Mas você pode melhorar aos pouquinhos, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu gosto daquele filme Creed, que ele sempre fala isso, no final do filme ele fala um passo de cada vez, um soco de cada vez, um dia de cada vez. A gente vai conseguindo. E algumas coisas que podem ajudar, né? São as amizades, com quem a gente anda, pessoas de referência, pessoas de referencial para estar junto com a gente, para desafiar a gente a melhorar. E também a estabelecer metas, né? Foi uma das primeiras coisas que o Ricardo falou. Metas pequenas, a curto prazo, mas aos pouquinhos a gente pode, junto, né? Já tem aqui esse grupo de pessoas que está aqui buscando a constância, e já é um grupo que a gente pode se ajudar, já é um grupo que a gente pode caminhar junto. No mais, a gente está aí. Deus abençoe, uma boa noite, fica na paz. Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente está de volta. Sugira aí, põe nos comentários tema de papo que você acha que a gente que seria legal a gente falar. Eu acho que seria legal a gente falar de, sei lá, Covid. Não aguento mais falar de Covid. Mas dando exemplo, né? Põe aí assuntos que você acha que seria interessante. A gente está aqui conversando, a gente está aqui debatendo. E no demais, coloque suas dicas aí também. Você que vai assistir isso depois. Essa live vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube da igreja também. Coloca aí nos comentários para ficar registrado aí suas considerações e suas dicas para que nós, pobres mortais inconstantes, possamos seguir os seus passos e a gente caminhar junto, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, tenha um bom final de semana. Domingo, se Deus quiser, já tem culto presencial, se Deus assim permitir. Vamos continuar orando por isso, para que as coisas continuem nesse pique, não volte atrás. Bom, Deus abençoe e ficamos por aqui. Te amo, família. Obrigada por ter visto. Obrigada, irmãs.